muitas mudanças ao longo desses 60 anos também, não é, pastora? Muitos anos. Fazem 18 anos. Eu sou novinha aqui em BH, né? 18 anos que a gente está em BH e Deus nos trouxe com esse coração de intercessão, de oração, e cada vez mais a gente vê a glória de Deus e as mudanças, elas são visíveis, não é porque a Isenete chegou, é porque a glória de Deus chegou, porque Ele usa apenas como instrumento. Sim. Nós somos instrumento e cada um com o seu chamado, com aquilo que Deus dá para você focar e realizar. Então, ao longo desses anos, na Igreja Batista da Lagoinha, a semana passada nós terminamos mais uma turma, quase 200 alunos, então fazemos 2 turmas por ano, e tremendo, e eles vão para a igreja, e não é só a Lagoinha que é abençoada, é toda a cidade, porque vem gente de todos os lugares, vem van de cidades vizinhas toda terça-feira, então tem sido glorioso o que Deus tem feito, né? E ao longo dos anos, com a igreja e com o Diante do Trono, rodamos esse Brasil inteiro, fora do Brasil. E hoje, para a glória do Senhor, eu posso dizer que quando nós começamos com intercessão na Lagoinha, você não ouvia falar esse nome. Era estranho falar intercessão. Hoje, o Brasil grita por intercessão. Amém. Aliás, os convites para mim, se eu quisesse fazer só seminários, eu tenho agenda para uns 4 anos. Sim, as pessoas estão entendendo a diferença de orar e interceder. Sim, e a necessidade, né? Porque eu tenho dito que no tempo que nós estamos vivendo, hoje, o que vai mudar qualquer história familiar, ministerial da cidade é joelhos. Não tem outra coisa, porque é do trono do Senhor que vem a resposta. Então, eu acho que é muito interessante, pastora Isenete, é que nesses seus 18 anos de Igreja Batista da Lagoinha, a senhora veio de São Paulo, não foi? Isso, São José dos Campos. São José dos Campos, veio para Belo Horizonte, né? E há 18 anos, a Lagoinha já era uma grande igreja, mas um ministério estava começando mais ou menos naquela época, que era o Ministério do Diante do Trono, não era? Sim, eu cheguei 1 ano após. O primeiro VHS, né? VHS. O primeiro VHS. Eu já acompanhava de São José dos Campos, né, que tem toda uma história com a Ana, mas que eu mudei para Belo Horizonte. Aos 18 anos, era o primeiro CD. Agora, a sua inserção, então, no ministério, porque uma coisa que foi destaque foi isso, que o Diante do Trono, ele estourou, né, o Brasil inteiro, o mundo inteiro, mas nunca, seja a pastora Ana Paula Valadão, seja os integrantes do ministério, nunca eles deixaram de levantar ou de apontar a importância da intercessão. E para além de um marketing, era efetivamente um reconhecimento do valor da intercessão. Qual foi o valor da intercessão, a senhora entende, no Ministério Diante do Trono? Incluindo isso os atos proféticos, porque sempre tinha um ato, né? Ontem eu estava falando sobre isso, como é lindo relembrar as coisas que Deus fez em cada lugar diferente. Fazia toda a diferença. Então a gente dizia que o Diante do Trono, o anúncio era a ponte. E a gente chegava até a cidade. Então sempre eu trabalhei 3 meses antes no estado. Então fazendo o quê? Convocando os pastores, passando a visão, por que nós estávamos chegando naquela cidade, qual era o objetivo da unidade, da visão espiritual, de somar com a igreja, né, do estado, da cidade onde a gente estava indo, e falando sobre a intercessão. E assim começou os seminários de intercessão. Então a gente fazia os seminários e levantava uma equipe que ia dar cobertura naquele período. E nós saímos da cidade e deixávamos uma estratégia de oração no local ou numa igreja, e as pessoas seguiam aquela regra, direito de oração, de busca. Com isso foi movimentando a intercessão sobre o Brasil, sobre aquele estado que nós estávamos. Eu vejo que a intercessão foi algo diferenciado de Deus, que realmente fez a diferença e que abriu as portas para nós. Então, onde nós chegávamos, as portas se abriam. Os atos proféticos, cada lugar onde fomos, o Senhor me deu uma estratégia diferente. Nenhuma foi igual. Então, explica o ato profético. Muitas pessoas não entendem sobre isso, né? Seria é igual falar ato profético, selar com a palavra as pessoas. O que é selar? Selar o quê? Né? Mas o ato profético é quando você tem uma direção do Espírito para você profetizar algo sobre aquela cidade. Por exemplo, posso dar um exemplo, Porto Alegre. Foi uma cidade mais difícil que eu achei de entrar, porque era muita resistência. Então Deus me deu uma direção de montar 2 tendas na cidade. Uma semana antes da gravação,
uma tenda de adoração, uma de oração e intercessão. E convocar as igrejas da cidade. Então, cada um tinha um horário. De 2 em 2 horas eu trocava o grupo que ia ministrar. Dia e noite. Foram até às 16 horas. Terminou, começou a gravação. Então, qual era o objetivo? Profetizar as bênçãos de Deus na cidade, profetizar a unidade, profetizar a glória de Deus, declarando que aquela cidade pertencia ao Senhor Jesus. E não existia donos de denominação. A igreja é do Senhor. A denominação, ela tem a liberdade para fazer aquilo que ela acha que deve, mas a visão muitas vezes fica distorcida. É o meu reino, é minha igreja, meu ministério. Não é nada. A igreja é do Senhor. Aleluia. Nós somos do Senhor. E foi tão lindo que nós conseguimos fazer, montamos um palco à parte no dia da gravação e foi assinado um livro durante toda a gravação, A Unidade das Igrejas. Só os pastores foram assinando. E surpreendeu tanto que nós profetizamos uma semana que isso ia acontecer e as pessoas diziam para mim, você está perdendo tempo, eles não vão. Olha, terminou a gravação, ainda tinha pastores assinando, subindo no palco paralelo, assinando a unidade. Tremendo. E eu tenho notícias, por onde nós temos passado, a diferença, eu recebo muito testemunhos do que Deus faz. Então, quando você profetiza sobre a cidade, quando você determina sobre a cidade, a bênção do Senhor, com visão específica, com estratégia, não é orar. As pessoas falam muito, se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a vossa terra, né? Se converter dos seus maus caminhos. Então as pessoas levam muito isso, mas cadê a estratégia? Qual é a estratégia? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.